Lição comentada de número 13 nesta série de lições sobre a igreja em Jerusalém. Hoje nós estamos terminando a última das lições e nós vamos falar sobre a Assembleia de Jerusalém, que está escrito sobre ela no capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, é o tema da nossa lição. Em ler a nossa lição e pensar em um comentário, tópico por tópico, eu não teria mais a acrescentar a cada tópico do que aquilo que eu já propus na minha lição tradicional. Eu vou deixar o link desta lição, deste vídeo, onde eu vou explicar porque cada um destes tópicos aqui está muito simples. Cada um está mostrando somente um versículo do texto de Atos capítulo 15, mas eu já gravei em sua totalidade, são uns 30 minutos mais ou menos o contexto total da lição. Muito prática esta lição e eu vou deixar o link abaixo para você ter disponibilizado. No entanto, uma das características que eu gosto da aula comentada, que é essa que nós estamos aqui, é que eu uso esta aula também para nós abrimos a oportunidade de ter alguma interação com os alunos, às vezes algum trabalho que nós possamos fazer, algum tópico de discussão, de maneira que nós temos aqui ou usamos esta aula para termos alguma ideia de interação na sala de aula. E essa interação que eu gostaria de propor para você é, primeiro uma interação e depois um texto bíblico para a nossa análise, a nossa resposta. Volto a dizer, o estudo da classe, eu não teria nada mais a acrescentar do que a leitura própria do texto que o pastor José Gonçalves nos propôs, mas a minha explicação da maneira didática que eu tenho costume de fazer está aqui no outro vídeo. No entanto, no tópico número 1, que diz questão doutrinária, começando na página 92, na página 93, a segunda coluna lá em cima, ele diz do risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia. O que aconteceu, se você já leu a lição, e eu imagino que sim, é que a razão para a qual houve esta reunião lá em Jerusalém, onde se levou uma causa para ser discutida diante dos apóstolos e dos anciãos da igreja em Jerusalém, causa esta que foi vivenciada no campo missionário, nas igrejas agora, que estavam ali abertas por Paulo e Barnabé, onde Deus estava salvando numa realidade gentílica. O problema de interpretação, o problema doutrinário, as questões desta causa foram tão sérias que, como o pastor diz aqui, e é o que nós vemos no texto bíblico, uma das soluções poderia ter sido, como em muitos lugares hoje acontece, haver uma divisão daquela igreja. Eu vou ler a última frase aqui do nosso estudo, onde nós estávamos, aqui no comecinho, que diz: contudo, por se tratar de um tema complexo de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então, é isso que nós vemos como solução para o problema, foi ser levado ao ministério da época e ali ser discutido e analisado. Mas o que eu gostaria de propor, se houver tempo, eu sei que é fim de trimestre, alguns dos irmãos têm festas, enfim, algumas outras programações de fim de trimestre, e por isso nós entendemos e demos para você uma lição mais curta, mas se houver tempo para discussão, eu gostaria de pensar sobre as diferenças que hoje nos separam. Que diferenças doutrinárias nos separam hoje? E isto, claro, dependendo do nível da turma, ou até nosso mesmo de conhecimento teológico, a gente tem poucas respostas ou muitas respostas. Mas nenhum de nós deixa de ver que entre nossas igrejas evangélicas há diferenças. Há diferenças estéticas, ou seja, daquilo que a gente vê com os olhos, parede preta, louvor com guitarra elétrica ou 3 guitarras elétricas, uma expressão pentecostal que às vezes até escandaliza alguns de nós pelo fato de algumas coisas que nós não encontramos base bíblica para isso. Doutrinariamente também, a própria realidade do calvinismo, talvez você não conheça com este nome, mas aquela colocação de uma vez salvo, salvo para sempre, os eleitos para a salvação. Ou seja, há diferenças doutrinárias, ou seja, naquilo que as pessoas acreditam, e diferenças estéticas, naquilo que nós vemos. Queira ou não, qualquer um de nós que tem aí para cima de 40 anos, talvez até menos, com 30 anos, eu acho que de 40 para cima, nós vemos que esta igreja que nós chamaríamos da igreja moderna de hoje, esteticamente, ser completamente diferente da igreja que nós nascemos e crescemos na fé, se nós éramos crentes desde aquele tempo. Já há uma geração que nasceu
nesta realidade que não conhece em presencial a outra realidade e olha para aquela realidade com os olhos sobre a perspectiva deste novo, né? Então, sem julgar neste momento, eu só quero deixar claro para cada um de nós que há diferenças. E a pergunta é, quais seriam essas diferenças de hoje? E cada um vai, como eu falei aqui, algumas você vai ter na sua cabeça aí alguma coisa. Agora, a pergunta mais interessante, que é o que eu quero discutir, não são quais. Quais, de cabeça para cabeça, de realidade de vivência, de realidade de conhecimento teológico para realidade de conhecimento teológico, vai diferenciar, ok? Mas a pergunta-chave daqui não é saber quais são as diferenças, porque a diferença que nós estamos estudando, da época, nenhum de nós vive. Ninguém, não existe igreja hoje no mundo, até que eu saiba, que está dizendo que a gente tem que circuncidar-se para sermos salvos, né? Então, não é o mesmo problema, mas existem outros, mas a grande pergunta é como provar o que é de Deus, o que não é de Deus. Isso aí é que é o problema. Porque estes que estão desse lado que eu mencionei aqui, vamos falar das coisas estéticas que é mais fácil de ver, né? Dizem, nós somos de Deus, nós somos os originais, é assim que diz a Bíblia, tá. Esse aqui diz, onde diz na Bíblia que não pode isso? Nós também temos Deus, Deus opera aqui, Deus fala aqui, está crescendo, olha aqui, Deus está conosco, ok? Teologia, mesma coisa, os que estão daqui dizer, a Bíblia diz isso, olha aqui, abre comigo, e ele vai ler lá. O daqui diz, mas a Bíblia diz isso, abre aqui comigo e lê lá, ok? Então, nós vamos encontrar defesa dos dois lados, mas eu gostaria de, será que tem alguma esperança para nós? Em alguns casos são delicados, alguns casos é fácil encontrar na Bíblia a resposta, mas alguns casos são bem delicados, irmãos, bem delicados. Mas eu ainda pergunto, será que nós podemos, nesta classe de hoje, aprender alguma coisa sobre como reconhecer que é de Deus? E eu gostaria de propor 3 respostas, ok? Que eu entendo ser claramente bíblica. Eu não vou dar versículo para cada uma das respostas, mas eu vou dar um texto final, que nós, como grupo, nós vamos analisar aqui. Se você entender, gostar, você vai levar para a sua sala de aula e você vai levar essa mesma resposta, ok? Então, as primeiras 3 respostas que eu vou dar sobre como descobrir se esta visão, se esta manifestação, se este visual, se este grupo que está defendendo essa diferença, volto a dizer, estamos estudando uma lição sobre diferenças doutrinárias, ok? Aquela que eles viveram, nós não vivemos ela, mas nós vivemos muitas outras hoje, sim? Ó, como descobrir qual é de Deus? Na época, eles se reuniram, o ministério se reuniu e decidiu, e nós estudamos aqui, se você for lá na lição, eu vou claramente falar das evidências, o pastor também colocou no tópico 2 deles, ok? A gente só se verbalizou um pouco diferente, mas os mesmos versículos, a mesma coisa está lá. Ora, é a maneira de provar que eles usaram. E agora eu pergunto, e para nós hoje? A parte do que eu vou dizer é exatamente isso aqui, porque não mudou nada. Mas eu vou colocar em minhas palavras 3 coisas. Primeira, fruto dos aderentes. O que eu quero dizer com fruto? Fruto é o que é evidenciado na vida das pessoas. Então, os aderentes deste grupo, qual é o fruto da vida deles? Como é que eles se comportam? Claro que de maneira geral e principalmente na liderança, que a gente vai ver. E volto a dizer, a vida da liderança a gente não vê o tempo todo, irmãos. Muita coisa que acontece no coração e na verbalização dos líderes nunca chega ao nosso ouvido. Só chega ao nosso ouvido o que sai público, tá? Mas quem conhece de perto, quem convive, e alguma coisa hoje, no dia que estamos hoje, vaza. E com isso, nós evidenciamos os frutos na vida desta liderança. E dos crentes, claro que, como em todas as situações, em todas as diferenças, há diferentes crentes dentro dele. Estão me seguindo aí? A gente não pode julgar por um crente, mas de maneira geral, aqueles que estão neste tipo de igreja, qual é o fruto da vida deles? É de agradar mais a Deus? São pessoas mais pacatas? São pessoas mais ativistas? São pessoas que leem mais a Bíblia, respeitam mais o culto? Como é que é o fruto da vida deles? E se você quer uma comparação de palavra para palavra, você pode até usar o texto do fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Capítulo 5. Será que eles têm mais evidenciado do que outros grupos ou não verdadeiramente? Então, esta é a primeira prova, para saber se aquele movimento, aquela diferencial,
se Deus está ali, eu olharia, não uma sozinho, tem que ser as 3 coisas, porque eu vou mostrar para você que é a realidade bíblica. Segundo, o testemunho de Deus. Os apóstolos usaram isso. Lá naquela reunião de Jerusalém, a gente estudou isso nessa lição. Pedro deu testemunho que Deus deu. Não foi ele que deu o batismo no Espírito Santo. Jesus batizou Cornélio e os que estavam com ele na frente de Pedro, o que foi para Pedro um choque. Um choque. Mas, ao mesmo tempo que foi um choque, foi um ensino, porque Pedro não passou por cima do poder de Deus. Ele diz, ora, se Deus deu para eles o mesmo que deu para nós, que é o que ele falou na reunião. Pedro pediu a palavra lá na reunião, na assembleia. E ele diz, se Deus deu para eles o mesmo, do mesmo jeitinho que deu para a gente, como é que eu vou dizer que não é de Deus? Que eles têm que fazer mais alguma coisa? Se Deus já deu o aval, né? Então, a manifestação do poder verdadeiro de Deus, eu volto a dizer, do mesmo jeito que o fruto dá para esconder, não toda a vida, em algum lugar ou outra a pessoa abre. A mesma coisa os sinais, irmãos. Muitos sinais, mormente nos dias de hoje, as profecias falsas, que para alguns são sinal de que Deus está ali, porque não as entende por falsas, podem enganar as pessoas. E a pessoa dizer, olha, Deus está naquele lugar, porque Deus tem falado por aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele servo, e etc, etc, naquele lugar, o que seja. Mas eu estou falando de provas de testemunhos verdadeiros de Deus. E o terceiro lugar, que é o que foi usado por Tiago na reunião, é a palavra, né? E eu vou dizer o seguinte. Nós já estamos julgando uma diferente do outro, porque são diferenças doutrinárias. São diferenças do lado de fora, como era o caso da circuncisão, mas que eram baseadas numa doutrina. Deixa eu explicar aqui. Nenhuma diferença do lado de fora deixa de tudo de ser separada da palavra de Deus. Você vai dizer, mas é só de fora. Não. Todas elas, em algum lugar, se vincula a alguma coisa doutrinária, ou seja, do entendimento de interpretação que a pessoa creu, e há diferenças. E todos este mover aqui que você vê do lado de fora, eles, os líderes, vinculam com uma verdade por trás e eles ensinam esta verdade aos seus seguidores exatamente para convencê-los de que isso é de Deus. Mas nós estamos dizendo, olha, se 2 lados dizem que são de Deus, como provar o que é? Será que eu estou no lugar certo, no lado certo? A primeira, olhe para os frutos. Mas como é que você sabe qual é o fruto certo? Só na Bíblia. Só conhecendo as Escrituras. Então, se você está na escola dominical, dá graças a Deus, aluno. Se você é professor de escola dominical, dá 10.000 glórias a Jesus, porque você é forçado, no melhor dos sentidos, a estudar e aprender da palavra de Deus. Aleluia. O testemunho de Deus, será que nós estamos vendo o testemunho de Deus? Você vai num culto e sente verdadeiramente o poder de Deus? Você sente quando o pregador está pregando a palavra, parece que Deus realmente está, como dizia, né, falando ao coração da pessoa. De Deus, um louvor de Deus transformador, uma realidade, a gente dizer não manipulado, né, que é tão comum. Mas enfim, vamos deixar o julgamento de fora. Mas que você mesmo que não julgue, veja vidas transformadas, isso é o fruto, né? Veja realmente algo que você sente Deus naquele lugar, é importante, só não é tudo e não se separa. É o fruto, é o poder de Deus ou o testemunho de Deus que foi dado, no caso lá, Paulo e Barnabé disseram, olha, milagres, prodígios está acontecendo no meio dos gentios. E Pedro disse, Jesus batizou-os com o Espírito Santo sem circuncisão. Então, o poder de Deus foi parte da prova, mas Tiago diz, irmãos, nós já ouvimos o testemunho, este é o poder de Deus, mas agora eu quero vos lembrar que na palavra estava escrito, tá aí. Então o terceiro lugar é a própria doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, a verdade bíblica que nós aprendemos. E geralmente nós já estamos falando de um fator que nos diferenciou, seja visto estético, ou seja visto somente doutrinário, ou seja, na teoria daquilo que eles pregam.
como eu dei os 2 exemplos. A igreja, por exemplo, que tem um visual diferente, que a gente, vamos chamar ela de igreja moderna, e vamos chamar o calvinismo de uma das diferenças doutrinárias, ok? São 2 mais clássicos de hoje, só para a gente ter noção disso aqui, né? Então, já tem uma diferença aí. Para você saber se é de Deus, vai ter problema, vai ter diferença em mais do que um ponto. Pronto! Se o problema do calvinismo fosse só esse tal, por exemplo, e não fosse suficiente para entender que é antibíblico, então, se ele realmente é problemático, você vai encontrar mais problemas. Não vai ser só aquele, você vai encontrar mais. Se o problema deste evangelho ou desta igreja moderna é só esta expressão, talvez não seja problemático. Talvez Deus possa realmente estar ali. Mas se você encontrar outros, porque, irmão, pode crer, até hoje, já são alguns anos que eu estudo esses novos movimentos e, enfim, erros teológicos, enfim, na área da teologia, as diversidades. Eu chamaria um tipo de apologética, mas dentro do cristianismo. Okay? Dito e feito, nunca é um só problema. Porque não é um errinho, é um outro caminho, ok? Todos os 2 que eu mencionei aqui, eu sei por fato que não são um errinho sem querer, só um errinho de interpretação, são outro caminho. Se fosse um erro de interpretação, como aconteceu lá em Jerusalém, se haveria um consenso espiritual, se chegaria a uma determinação e ela seria acatada em felicidade, que é o que nós estudamos no 3º tópico aqui. Eu não vou me repetir aqui, porque o vídeo já está disponível. Vamos dar um cenário aqui bem prático. O mundo da prosperidade, o evangelho da prosperidade, a palavra da fé, um movimento que tomou uma dimensão mundial e que nós, a nossa denominação, diz claramente, nós não cremos, nós rejeitamos. Nós rejeitamos, mas nós temos vivido as marcas dele. Demais. Algo deste movimento permeou no nosso meio, pouco ou muito, que eu não sei quem está totalmente liso. Mas se nós fôssemos pegar este movimento que nós todos claramente dizendo, não é de Deus, ok? Nós dizemos ou não dizemos? Não é de Deus, ok. A prosperidade, o evangelho da prosperidade não é de Deus. E eu estou aqui na minha frente com as crenças principais deles. 4 crenças estão escritas aqui na minha frente, ok? Vamos ver se o conjugamento dos frutos, do testemunho ou das divergências nós encontramos aqui. Então, por exemplo, uma da primeira crença é que fé é um poder. A fé tem um poder espiritual. A fé tem um poder espiritual que dá aos crentes de falar e orar positivamente, palavras positivas, e faz aquilo existir, vir à existência. Aquilo que você crê, você tendo fé, e você proclamando, declarando, vai fazer aquilo tornar-se existente, vir a existir. Geralmente, as colocações, os ensinos é na área da saúde, é na área do dinheiro ou das finanças, né? E a vitória contra obstáculos, contra inimigos. Então, você vê um mundo evangélico que nos leva a declarar, a usar a fé. E você vai dizer, mas essas palavras estão na Bíblia. Sim, é o que eu digo. Uma só coisa, não é. Mas você vai ver mais de um erro doutrinário. E este aqui, apesar de estar falando da fé, é fé levada para um lado, algumas coisas somente, que não está vinculada, por exemplo, com a maior comissão de Jesus, que foi a pregação do evangelho. Mas tudo bem. Outra crença, dê para receber, né? Então, a maioria dos proponentes dizem que nós temos que semear com o intuito de receber. Também você vai achar isso na Bíblia. Mas a colocação aqui é dê e você vai receber 100 vezes mais. A garantia de quanto mais, quando, e a expectativa em todo o tempo de estar dando como uma barganha para com Deus. Isto não é bíblico. A salvação inclui coisas materiais, bênçãos materiais. Eles dizem claramente que
parte do trabalho da obra redentora de Jesus é não só nos remir dos nossos pecados, mas disponibilizar cura e financeiros, né, e prosperidade financeira a todos. Nós sabemos também que quando a pessoa não recebe, o problema é dele, que não tem fé, a falta de fé, né, que é a causa da pessoa não ter recebido. Tudo isso não é bíblico. Não é que não possa existir falta de fé em alguém, mas nós estamos vendo aqui, tá vendo aí? Vários problemas doutrinários vinculados. Confissão positiva, falar palavras positivas, tem gente que fica crente, não pode falar nada contrário, porque, ai meu Deus, não vai acontecer, como superstição. E tudo isso, você veja, é parte de um caminho do evangelho que nós concluímos não é verdadeiro. Qual é o fruto destes aderentes? Só pensam nas coisas terrenas. Só usam a Deus ou falam de Deus no sentido de receber algo para si e para este mundo. Qual é o testemunho de Deus a favor deles? Alguns dizem tem cura, outros expõem aí pela internet de que estes grandes televangelistas americanos, como o Benny Hinn, muitas das suas curas, tá, várias vezes expostos aí, por algumas ele até já falou, pedindo desculpa de uma ou outra coisa aqui daquilo que ele tem falado. Mas a maior parte das vezes é o tal do cair. É só cair, para nada. Não só eu não encontro essa prática na Bíblia, como prática dos evangelistas, eu vejo os evangelistas pregando o evangelho, aleluia, anunciando a mensagem de salvação e de arrependimento e de vida eterna. E quando eles operam milagres, são milagres para provar o poder de Deus. Para um povo que não reconhece a Deus, os sinais são para que as pessoas crerem. Jesus disse, os sinais foram dados para que eles creiam. E ele jogou na cara daquelas pessoas, nem eu tendo feito esses sinais. Ele disse para Israel, vocês creram. Porque os sinais são para que as pessoas creem. Mas quais os sinais deste evangelho? Cair, estatalado, feito quem está em transe. E eu não sei você, até que eu saiba, transe não pertence ao reino de Deus. Muito bem. Então nós vemos aqui o testemunho, o fruto dos aderentes, não só a vida dos líderes, mas o pensamento, o sentimento, a vida, o fruto dos crentes. Vamos observar. O testemunho de Deus, então qual o grande testemunho de Deus em meio a estas reuniões? As pessoas caírem em transe, ok? E as divergências doutrinárias são muitas. Então, verdadeiramente, por estes 3 tópicos, nós vemos que um movimento, um lado ou outro, isso é um assunto muito difícil, porque para pensar em tudo isso, principalmente quando nós temos, né, às vezes a gente escuta o outro lado, eu vivi várias vezes isso, e algumas vezes eu tenho essa tendência de querer ver o melhor das pessoas. E eu vi recentemente um pastor americano aqui, que quando ele falou o seu lado, a sua visão do porquê a igreja dele era assim, porquê ele pregava daquela maneira, e porquê ele se vestia daquela maneira, eu fiquei até piedosa, irmã. Eu até falei, gente, olha, de repente é como ele vê, mas ele está tentando o melhor. Mas quando eu liguei no culto, eu nunca tinha assistido um culto da igreja dele, mas quando eu liguei para ouvir uma pregação e etc., ali na mesma hora o Espírito Santo não me deixou, irmão, me deixou passar mais de jeito nenhum. Eu falei, isso aí? Não. E aí é simples. Como eu fiz em outros caminhos, eu digo, olha, é só buscar. Eu vi na aparência, ok? Eu senti espiritual e vi na aparência. Se você for buscar para trás, você vai encontrar no fruto dos aderentes e do líder, você vai encontrar no testemunho de Deus o que acontece ali naquele culto, ok? Ou deixa de acontecer, e as outras divergências doutrinárias. Você pode escrever que tem mais do que aquilo que foi pronunciado naquilo que eu vi. Agora, eu vou terminar para você e com você num texto bíblico que eu penso que é um texto de resposta profunda. Eu sei que isso é um assunto profundo, talvez os irmãos não tenham tempo de passar, mas se você ficou até aqui, fique mais um pouquinho para a gente ler a Bíblia aqui, porque já que você ficou para eu falar mal de uma realidade que até me causa, enfim, tristeza e enfim, zelo, né, por esta realidade estar sendo tão infiltrada na nossa realidade evangélica hoje. Vamos ficar para a palavra de Deus? Filipenses capítulo 3, versículo 9 em diante, e eu vou ressaltar algumas palavras aqui, e eu quero ressaltar a visão de Paulo. Era um homem, irmão, capaz, inteligente, mas sobretudo ele era crente, sabe? E ele mesmo vai dizer aqui, e é por isso que este texto eu achei tão especial. Ele mesmo vai dizer, eu não sou perfeito, não. Olha lá.
Eu vou começar no 9, você pode tranquilamente fazer uma pausa e ler do 1, se você quiser. Os primeiros 3 versículos são muito interessantes porque nos vão ligar com a realidade que a igreja estava vivendo ali da circuncisão, dessa batalha, né? Em função dos que são da circuncisão para a salvação. Mas eu vou ler a partir do versículo 9 que diz: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a primeira palavra que eu realço aqui, nós estamos ligando a realidade do dia de hoje, de como julgar movimentos, com a realidade que os apóstolos julgaram lá da circuncisão, que por acaso é a mesma que Paulo está falando aqui. Então, a primeira palavra que nós aprendemos neste versículo é a questão da justiça. Deus faz justiça, o que Deus vai levar, ou seja, em conta para que nós sejamos justificados diante dele, porque o problema do pecador chama-se pecado, e é só pela justiça de Deus que nós podemos alcançar a Deus e a vida eterna em Deus. Então, falou em salvação, Paulo diz: eu não tenho achado a minha justiça que venha da lei. Em outras palavras, pela lei eu não seria justificado, porque eu falhei, porque eu falho. Mas eu fui justificado pela justiça que vem de Deus, pela fé. Esta é a mesma justificação que nós encontramos, que somos deste pacto. Versículo 10, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Estamos falando da justiça. Eu não acho que a minha justiça veio da lei. A justiça vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Quando o foco de um evangelho, nós mencionamos aqui como, botamos no pódio do julgamento, né, o evangelho da prosperidade. Eu pergunto, este evangelho leva a conhecê-lo, a conhecer a Cristo, a conhecer a Deus, quem ele é, como ele é, o que ele quer, o que lhe agrada, a sua palavra, porque por onde nós conhecemos a Deus, será que esta justiça que vem da modernidade, ou esta justiça que vem da prosperidade, ou essa justiça que vem do calvinismo, qualquer destes que nós colocamos, ou até coloquemos o nosso evangelho, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus num pódio. Será que a justiça que vem desta fé, que está corroborada nesta declaração, nos leva a conhecer a Deus e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições? Pronto, só a virtude da ressurreição até que tem muito por aí falando, né? Agora até um termo bem em moda, né? Essas igrejas novas como a Betel, ressurreição é um nome, né? Enfim, mas não só de Cristo, mas como um parafrasear para muitas coisas da nossa vida. Mas Paulo não fica só na virtude da ressurreição, mas no conhecer a Deus e na comunicação de suas aflições. O que significa isso, irmão? Fazer parte. Quem leu Gálatas sabe que no finalzinho da carta ele diz: mas eu carrego, ninguém me importune que eu carrego as marcas de Cristo. As marcas de Cristo é o que ele está falando aqui, a comunicação das aflições, ou seja, sofrer como Cristo sofreu pela causa do qual ele sofreu. Qual destes evangelhos está indicando que a nossa vida vai, em verdade, ser de sofrimento? Definitivamente não a palavra da fé ou a prosperidade. Sofrimento aqui não é de Deus. É do outro lado, não é assim? Então, este evangelho já não passou naquilo que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo segue, é dele, ele está falando dele mesmo, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Escute, por favor. Paulo está dizendo, olha, nós estamos falando de salvação, e ele diz, eu estou fazendo tudo, eu estou julgando tudo isso para ver se eu posso chegar à ressurreição dos mortos, ou seja, se eu vou chegar a alcançar a salvação a qual eu criei. Porque a salvação, você se entra pela porta e tem uma jornada, e aquele que chegar ao fim é que vai entrar lá. Amém? Já caiu por terra um dos lados aqui que a gente se botasse na cadeira e dizer, porque ele diz salvo e salvo para sempre. Paulo diz que não tem certeza, eu estou fazendo esforço para que de alguma maneira, diz ele, eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
E ele continua dizendo, não que já haja alcançado. Agora, olha o foco de Paulo. Olha o principal luta de Paulo. É ganhar as multidões, mesmo que seja para o evangelho de Deus. Essa era a missão dele. Mas o foco pessoal dele, do evangelho que ele pregava, era chegar à ressurreição dos mortos. Escute, por favor. Quase nenhum dos evangelhos de hoje que nós coloquemos nesta cadeira para ser julgado, e eu pergunto se a nossa denominação e a nossa declaração de fé tem isso. E eu creio que sim, tem. O foco é na salvação eterna, é na eternidade, é na ressurreição dos mortos, é na vida por vir. Nós ainda somos ensinados de que esta terra aqui é passageira, ela e nós muito mais. Se ela é passageira, muito mais a nossa vidinha, porque é a que a Bíblia diz que a nossa vida é como um vento. Mas estes evangelhos que eu vejo hoje, irmãos, e eu vou chegar lá porque Paulo vai dar uma aqui que é misericórdia demais. Ele diz, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, eu estou no versículo 12, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, outra vez ele diz, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo, irmão? A ressurreição dos mortos. Que é o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, ele diz, olha, eu não sou perfeito. Eu não acho que hoje é alcançado. Mas aí ele vira e diz, olha aqui, irmãos, algumas coisas a gente já diz que é certo, que a gente tem, que a gente sabe, e cada um destes que nós estamos colocando nas cadeiras, inclusive nós dizemos, nós estamos certos. E aqueles, vamos dizer, da moderna, dizem, não precisa disso. Nós estamos certos. Outros daqui dizem, não, isso aqui vocês estão vendo errado, a interpretação errada, nós estamos certos, tá bem? Eu não quero aqui colocar para baixo ninguém, eu quero somente saber que nós julgamos pela palavra de Deus. Eu estou dando um texto que é, por acaso, bem interessante para encontrarmos isso aí. E ele diz, todos quando já somos perfeitos, então sintamos uma mesma coisa. E se vocês sentem de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O que é isso? Opa! Ele diz, se nós estamos certos, nós devemos sentir todos uma mesma coisa, porque nós temos que basear numa mesma revelação. Ok. E se todos nós, mesmo que vejamos diferente, nós devemos sentir uma mesma coisa. E se você não sente, aí ele diz, Deus vô-lo revelará. Significa o quê? É que eu e você devemos estar ligados em Deus para ele nos revelar. Então, esta religião paulina, bíblica, nos manda não ser de bandeirinha na liderança, ou no moderno, ou no velho, ou na esquerda, ou na direita, não. É ouvirmos, é temermos, é aprendermos dele, porque cada um de nós está aqui num contexto que a gente foi discipulado por eles. Mas esperando que Deus nos revele. Então, vamos para a palavra e vamos ter comunhão com Deus. Aí ele diz, mas naquilo que já chegamos, neste entendimento, aí ele diz, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Agora aí que é interessante. É que alguns destes, e vai diferenciar alguns aqui que eu digo estão errados, mas eles, até onde eles chegaram, eles estão andando segundo a mesma regra e sentindo a mesma coisa. Mas outros já caíram fora dessa perspectiva, porque eles dizem, olha, não tem regra. Esse negócio de regra tá fora. E a Bíblia diz, andem sobre uma mesma... Se vocês já chegaram à conclusão que isso é de Deus, então andem todos sobre uma mesma regra. E sintam mesmo. E neste contexto, principalmente o contexto pós-moderno, e as igrejas que estão seguindo aí, vão dizer, sentiu mesmo, porque nós todos somos diferentes, o que é certo para cada um é muito relativo, e Deus está tudo bem com isso, e é de acordo com o nosso sentimento, e nada faz mal, nada tem nada a ver. Então, estes aqui já saíram fora também dessa palavra de Paulo. Porque ele diz, naquilo que nós já chegamos, irmãos, tudo bem que há diferenças, talvez até algum de nós esteja errado, tudo bem. Ele diz, mas você já chegou até aí? A diferença, se você teme a Deus, Deus vai te revelar. Aleluia. Mas até que você chegou, ande segundo a mesma regra. Ou seja, esse negócio de romper com regra, de não ter regra, de cada um ser diferente, de mostrar a mesma diferença, não é bíblico. Não é de Deus. Será que nós estamos entendendo? Ele diz, e volto a dizer, eu não estou julgando, pelo contrário, estou até dizendo aonde, mesmo que seja errado, mas se você chegou até aquele lugar, é onde você... Então ande pela mesma regra e sintam uma mesma coisa. Mesmo naquilo que eu estou dizendo para você, você está errado, não importa, não importe comigo.
Porque essa diferença, eu creio, Deus me revelará. Eu vou dar um testemunho aqui. Tinha um obreiro na nossa igreja, que meu esposo, a gente vinha para casa e meu esposo criticava ele. Porque o irmão crê nisso aqui assim. Como é que ele teve coragem de falar na classe isso? E eu lembro que eu me falei com ele, eu falei, olha, eu sei que o entendimento dele o leva para acreditar nisso, e ele crê piamente assim, ele não vê desta outra maneira. É mais ou menos como Paulo diz, até onde ele chegou. No entanto, quando este obreiro fala no púlpito, quando este obreiro ora, quando este obreiro faz as coisas da obra de Deus, eu não sinto espiritualmente uma rejeição. Pelo contrário, eu sinto a corroboração do Espírito com ele. Enquanto isso acontecer, eu não vou lançar a primeira pedra. Por quê? É como eu digo aqui, é a mesma coisa. E ele, mesmo tendo uma diferencial, uma perspectiva, uma coisa, no tempo, hoje mesmo, já não está conosco, já partiu para uma outra realidade, onde as diferenças doutrinárias foram avançadas. Mas na época, eu disse, até que isso aconteça, eu não vou julgar contrário. Porque Deus até este momento está dando. Quem sabe se Deus está trabalhando com ele pela verdade? Deus o revelará. Aleluia. Ou será que nós, irmãos, não somos todos frutos da graça de Deus? Quem somos nós para sentar na cadeira de julgar? Mas a todos nós, até onde chegamos, então vamos ver se nós estamos de acordo com a Bíblia, vamos ter uma mesma regra? Vamos sentir todos uma mesma coisa? É o que Paulo fala. E eu já estou me delongando aqui, pior ou melhor vai chegar daqui a pouco, né? Sede também, Paulo diz, meus imitadores. Irmãos, quem é que quer imitar alguém aqui, principalmente um servo sério como Paulo? Mas ele diz, sede imitadores e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, não só sejam meus imitadores, mas aqueles que são imitadores do pastor, também cuide deles. Honre a eles. Essa era uma das coisas também que esse irmão ficava bem chocado. Ele disse, na igreja de vocês, os obreiros são tão honrosos para com o pastor e aceitam tudo e obedecem tudo. Aquilo foi uma coisa, ou seja, o que eu vi era Deus trabalhando com ele. Agora, houve um momento da decisão. Houve um momento que a pessoa disse, olha, eu quero esse evangelho, eu quero outro evangelho. E essa é a realidade que nós vemos. E nós estamos sentando aqui, hipoteticamente, vários evangelhos nas cadeiras. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora que é o forte. Está no versículo 18, Filipenses 3,18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Será que Paulo estava falando de ímpio, de gente de fora? Não, veja o contexto. O contexto é o versículo 2. Cujo fim, ele diz, estes inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. Ou seja, o caminho que eles estão levando não é da salvação. É triste isso, irmãos. Enquanto alguns falam, vai para o inferno, porque isso é errado, esse daí moderno vai para não sei aonde, o calvinista vai para não sei aonde, a gente está jogando todo mundo de inferno de cabeça para baixo. Não, irmãos. Paulo, quando concluiu que alguns destes evangelhos eram inimigos do evangelho verdadeiro, ele disse, eu concluo isso chorando e eu me junto a ele. Eu não tenho prazer nenhum. Pelo contrário, enquanto Deus estiver lidando com eles, eu digo, Senhor, faz um milagre. Já basta o inimigo para tentar nos derrotar, acabar com a nossa vida, tirar-nos do caminho de Deus, encher de engano a igreja. Já basta ser o inimigo. Estes são vitimados? Se são vítimas, vamos rogar a Deus por eles para que Deus os revele. Agora, se são maus, se são frutos destes aqui que Paulo vai falar deles, que Deus os tire. Porque Deus conhece o coração. E nós temos que crer e deixar o juízo para Deus. Agora, Paulo diz que estes, infelizmente, chorando eu digo, são inimigos da cruz de Cristo. Não são meio inimigo, não são amiguinhos. Não são verdadeiramente do evangelho. Essas profetadas, essa dançadeira, essa coisa toda não é nada de evangelho. São inimigos de Cristo. Da cruz de Cristo. E o fim deles é perdição. Eu falo isso, como Paulo dizendo, sou eu mais não. Chorando. O Deus deles é o ventre, está aí a prova. Uma das provas, quer saber? É o fruto. Qual é o Deus destes líderes? Paulo diz, chama o ventre.
e cuja glória é para a confusão deles. São ministérios que estão crescendo, olha para ele, é o centro das atenções, é o tchan, 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 é tudo isso, a glória é para eles, confusão deles. Agora, a chave para mim e para você agora é essa palavra final. E ele diz, e só pensam nas coisas terrenas. Irmão, todo o evangelho, pode pesar esses todos aqui e outros quantos você queira, que o foco for aqui, é inimigo da cruz de Cristo. Porque Cristo foi para a cruz, para que eu e você tivesse vida lá. Aqui ele disse, vão sofrer aflições. Eu vou estar com vocês até o último dia, até a consumação do século. Eu vou estar, eu mando o Consolador, eu vou mandar poder para esta igreja. Mas é passageiro. Eu vou para preparar um lugar para vocês. E vou voltar para que aonde eu estiver, estejam vós também. Se um evangelho não fala disso todo dia, não é o evangelho da cruz de Cristo. Assim diz o Senhor. Tenho que me segurar para não falar língua estranha, porque a presença de Deus neste lugar está, aleluia, grandiosa. Vou terminar, porque tem que terminar. E graças a Deus o texto está terminando. Mas a nossa cidade, diz Paulo, enquanto eles pensam nas coisas terrenas, ensinam a você a profetizar o terreno, a você falar e de viver e declarar as coisas terrenas, a cura daqui, a realidade daqui, o emprego daqui, o dinheiro daqui, a política daqui. Paulo diz, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Ai, irmão, o corpo vai embora daqui abatido. Para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Que Deus abençoe você como crente, professor. Porque onde dizemos professores, nós somos crentes. Não me julgue por pregar, pelo contrário. Receba a chamada de Deus para você e pregue também. Ah, irmão, mas eu tenho que ensinar. Ensine. Mas se a glória de Deus cair aí na tua classe, como cair aqui, e se você não fechar, vai cair. Sabe por quê? Ele é o mesmo. Caía sobre Paulo, sobre Pedro, sobre santas irmãs de Deus na frente do qual que for, numa escola dominical, de um ciclo de oração. Porque este poder, essa graça e este evangelho não é para a nossa glória, como é para a de alguns. É para a glória do Senhor. Aleluia. O nosso foco não é aqui, é lá. Que Deus abençoe você. Até o trimestre que vem. Amém.